A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, receba essa palavra nesse dia abençoado, 7 de dezembro de 2023. Louvado seja Deus, 2024 está chegando e nós temos grandes coisas da parte do Senhor para viver. Você acredita nisso? Então prossiga a caminhada, focando no céu, olhando para o Senhor e focando na sua vida. Entra na sua vida de cabeça para ver uma mudança, para ver um cenário diferente. Foque naquilo que você necessita, que você quer. Estude, busque, ame pessoas, ajude pessoas, faça a obra do Senhor, mas cuide de você, cuide da sua vida, se ame também. Se amar é amor próprio, também está na palavra de Deus. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro você se ama, para depois você amar alguém. Se você não se amar, você não vai conseguir amar ninguém. Então cuide de você, cuide da sua saúde, cuide, porque nós estamos vendo tanto ataque. Hoje nós precisamos cuidar de nós, para a gente sobrevivermos aos dias maus que nós estamos vivendo. Amém? Vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Ainda estamos no capítulo 11, mas hoje a gente encerra o capítulo 11 e damos início ao capítulo 12, para a glória do nome do Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar essa epístola poderosa. Que epístola maravilhosa, irmãos. Como cresci espiritualmente, creio que você também. Falta 2 capítulos, né? Que é até o capítulo 13. Vamos lá? Verso 39. Mas aí eu quero dar uma passeadazinha no verso 37, 38. Só que a gente vai ler o 39 agora, tá bom? Vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 39, diz assim: Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus, por meio da fé, não precisaram, olha só, hein? Não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Verso 40. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que, juntamente conosco, pudessem ser eles também aperfeiçoados. Gente, que coisa maravilhosa, né? Abençoados, aperfeiçoados. Deus é muito maravilhoso. Então vamos lá. Esse verso 37 foi onde a gente deu um encerramento ontem. Fala assim, ó: apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitando, angustiados e maltratados. Aqui ele está falando de Jeremias. Está falando de Jeremias, está falando de Isaías, está falando de João Batista, está falando dos grandes homens de Deus, que a terra não foram dignas de receber esses homens. Homens que não negaram ao Senhor ali até a morte, foram cerrados ao meio, como o profeta Isaías, por ordem de Manassés, né? Filho do rei Ezequias, que mandou cerrar Isaías ao meio, porque não aceitava a verdade que Deus usava Isaías para pregar. Então mandou cerrar o profeta ao meio, por não gostar de ouvir que viria a sentença de juízo para o povo que estava no pecado, o povo que estava depravado, não aceitou. Jeremias também passou muita prova, muita luta. Vários estudiosos dizem, né, como que foi a morte de Jeremias. Uns falam que foram presos, outros falam que foram mortos, e assim vai, apedrejados. Então nós sabemos que esses homens morreram, mas não negaram a Deus. Homens que a terra não foram dignos de receber, porque não negou o Senhor com a sua vida, com o seu comportamento. Pessoas a qual o mundo não foi digno de receber esses homens, né? E nós vemos que muitos deles foram apedrejados, cerrados ao meio, caminharam no deserto como refugiados, se esconderam em caverna. Homens que não negaram a Deus, homens que viveram ali a vontade do Senhor, como Elias, né? Que foi arrebatado ao céu, que se escondeu na caverna, porque Jezabel queria matar, estava atrás, e o escritor aos Hebreus, ele vai muito profundo. E é uma pessoa que conhece bastante mesmo a Torá, as leis, porque os livros, né, que estavam escritos ali naquele tempo pelos profetas, pelos homens de Deus, a gente já ouviu falar. Eu não consigo me lembrar, eu já tentei lembrar desde ontem, tentando lembrar, mas eu não consigo lembrar se eu já falei isso, mas eu creio que eu já devo ter falado isso também, né? A gente costuma falar assim, que a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores. Não, irmãos, está erradíssimo. A Bíblia foi escrita por mais de 40 escritores, homens que escreveu. Mas a inspiração só vem de um, a inspiração vem de Deus. Então a Bíblia foi escrita por mais de 40 escritores, mas somente um autor
autor, aleluia, que é Deus, que é o autor da Bíblia, amém? Deus seja louvado. Então assim a gente precisa entender isso. Deus é o autor da Bíblia. Deus é o autor, o inspirador da palavra de Deus. 40 homens, mais de 40 homens escreveu, né? Ele escreveu, Deus usou aqueles homens inspirados, cheios do Espírito Santo para escrever a poderosa palavra de Deus. Então o escritor aos Hebreus aqui, ele é um homem bem aproximado mesmo, relacionado com o Espírito Santo e relacionado também na história. É um homem que conhecia a palavra, um homem que conhecia a Bíblia e conhecia a história do povo de Deus. Então é muito bonito a gente entender que as pessoas que quando querem aprender, aprendem, se dedicam a isso. Você vê que é um homem dedicado àquilo que ele estava fazendo. É isso que nós precisamos entender, ser dedicado. Quando ele sai de Moisés aqui, ele já entra em Josué, ele já começa a falar o capítulo 6 do livro de Josué, que foi quando as mulheres de Jericó caiu, sem eles precisar lutar, sem precisar ir à guerra, para ver o tamanho do poder do nosso Deus, né? Deus é maravilhoso, irmãos. Fala também sobre Raabe. Quem é Raabe? Foi uma prostituta. Ficou o jargão ali, ficou a vida que Raabe teve, né? A prostituta Raabe. Porém, é usado como testemunho da transformação dessa mulher. Essa mulher casa com Salmão, e esse Salmão, junto com Raabe, eles vão dar a luz, ela vai dar a luz, ela vai ter um filho chamado Boaz, né? Que a gente conhece no livro de Ruth, quem é Boaz, que é o remidor, né? Que vai salvar ali, que vai entrar, né? Com o propósito do Senhor na genealogia de Jesus. Raabe entra porque disso, porque uma mulher que deixou a vida dela ser transformada, conhecida como foi uma ex-prostituta, porém uma mulher transformada e lavada pelo sangue do Cordeiro. Então não importa se você foi traficante, não importa se você foi prostituta, não importa se você foi uma pessoa viciada, dependente químico, não importa se você foi uma pessoa que tinha um jargão de cachaceiro ou de cachaceira, um jargão de viciado em droga, seja o que for, você foi, hoje você não é mais, tá? Foi uma história que passou. Ó, aquela dali ex-cachaceira, tem o ex no meio. Então você não é mais. Ficou a história daquilo que você foi. Mas hoje você é uma pessoa transformada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Assim foi Raabe. Raabe creu no Deus Todo-Poderoso. E a história de Raabe ficou sendo contada perpetuamente. Em Mateus capítulo 1, você vai ver no verso 15, se eu não me engano, acho que é o verso 15, que vai falar sobre a genealogia de Jesus Cristo. E Raabe está ali no verso 15, ela é introduzida na genealogia de Jesus, porque ela foi transformada. Então entenda isso, o Senhor não faz exceção de pessoas, mas nós precisamos aceitar essa mudança, essa transformação que só Ele pode fazer, amém? Então Ele vai trazer muitos nomes de homens de Deus, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Ele vai falar sobre Eliseu, sobre Elias, Jeremias, Gideão, Jonatas. Ele vai falar o nome de muitos homens e mulheres de Deus, amém? O jovem Josué, e por aí vai. Ele vai falando, mas Deus é maravilhoso. E aí aqui ele encerra no verso 39, e 40, esse capítulo 11, dizendo assim, olha, todos esses, apesar de haverem sido provados por Deus, por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. O que ele está dizendo nesse verso 39? Eles foram provados pelo próprio Deus. O próprio Deus provou a fé deles. E eles não conseguiram ver com os olhos deles aqui na terra a promessa. Mas eles viram se cumprindo no espiritual. Ele está dizendo que eles não viveram honrarias aqui na terra. Passaram provas, abriram mão de ter a honraria na terra. Para quê? Para viver a eternidade, para viver o que o Senhor tem futuramente para nós, que é a eternidade com Ele. A cidade santa, o lugar santo com Ele. É isso que ele está dizendo. Não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Quer dizer, Jeremias, ele viu o povo ser levado cativo para o cativeiro. Ele viu, concretizou a profecia que saiu da boca dele. Só que Jeremias ficou em Jerusalém. Ele optou escolher se ia ou se ficava. E ele ficou em Jerusalém. Só que ele é levado, né, junto para o Egito. O povo foge para o Egito e leva o profeta junto com ele. E lá ele vai morrer lá no Egito. Então Jeremias não viu o retorno do povo. Não viu ali o Senhor trazendo novamente o povo para Jerusalém. Para reconstruir novamente, né, a fé daquele povo em Deus. Mas Jeremias viu concretizar. Acontecer, mas não viu concretizar toda a promessa que era o povo voltar ali para Jerusalém e o Senhor levantar o Messias. Mas não se cumpriu com eles vivos, mas eles estão vendo, porque eles estão vivos eternamente com o Senhor. Então é isso que ele está dizendo. Eles não provaram a honraria da terra, mas abriram mão das coisas da terra para viver eternamente com o Senhor no céu. E esses santos serão também, né, novamente junto conosco, eles receberão o galardão, a coroa da justiça. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, que é a eternidade, que é a salvação.
que é algo mais excelente do que a salvação, do que uma vida com Deus? Não existe algo mais excelente do que ter uma vida, uma eternidade com Jesus. Não tem coisa melhor. Essa é a expectativa do crente, essa é a ansiedade do crente, essa é a alegria do crente, essa é a vontade do crente, esse é o desejo do crente. É uma eternidade com Jesus, irmão. Se nós servimos ao Senhor e não temos desejo do céu, vontade de morar no céu, tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. Tem alguma coisa errada com esse evangelho que nós estamos dizendo crer. Então nós precisamos entender o propósito desse evangelho é a eternidade, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Então, junto conosco, porque vão ser aperfeiçoados na fé, irmãos, a prova é para aperfeiçoar. Então, esses homens, como eles foram aperfeiçoados, Deus está aperfeiçoando também a sua igreja. E todos nós juntos estaremos numa eternidade com o Senhor e com esses servos e guerreiras de Cristo que pisaram na terra, mas a terra não foi digna de receber. Seja essa mulher guerreira, seja esse homem guerreiro, esse homem determinado, essa mulher determinada. A Raabe me chama muita atenção porque a mulher é uma prostituta. Ela creu em Deus. Ela ouviu falar, ela ouviu os pentatós feitos do Senhor, ela creu, ela acreditou. Se converteu ao Senhor, entregou a tua vida ao Senhor, deixou de ser prostituta, se tornou uma mãe de família, entrou na genealogia de Jesus, teve um filho chamado Boaz, um homem bom, de coração bom, que o Senhor viu nele. Irmãos, é muito lindo quando Deus vê o coração do homem. Deus conhece a alma do homem. Deus escolhe o homem sabendo quem ele é. Sabe que você é pecador, sabe que você é falho, sabe que você pode cair, sabe que você... Deus sabe de tudo. O passo que a gente vai mudar ali na frente, Deus sabe de tudo. Ele está no controle de tudo, mas mesmo assim ele nos escolheu. Mesmo assim ele nos escolheu. Talvez se essa oportunidade estivesse na sua mão de você me escolher, você não me escolheria, porque você vai ver tanta falha em mim que você não me escolheria. Talvez se fosse eu também não escolheria você. Por quê? Porque eu ia ver tanta falha em você. É esse o problema. A gente não vê como Jesus vê. A gente vê diferente do Senhor Jesus. A gente está do lado da pessoa, é amigo. Se a pessoa faz algo errado uma vezinha só, acabou aquela amizade. A pessoa deixa de ser amizade. Olha só, toda pessoa que tem todo respeito, todo respeito, tem uma palavra que eu quero lembrar que eu não consigo lembrar, mas eu vou tentar lembrar, fugiu da minha mente aqui. Se perde quando você está perto, entendeu? Toda admiração se perde quando você chega mais perto. Talvez você admira a pessoa, mas quando chega perto, você vê que a pessoa fala igual você. Talvez você tenha aquela admiração, mas quando chega mais perto, você vê que uma pessoa fala como você. Você vê que uma pessoa de carne e osso como você. É por isso que como prego a palavra do Senhor, como o Senhor, pela misericórdia, tem usado a minha vida, eu não deixo as pessoas achar que eu sou a quarta trindade. Eu sempre mostro para elas que eu sou uma pessoa falha, assim como elas são. Eu mostro para elas que eu sou uma pessoa apta a pecar. Se eu não vigiar, como qualquer pessoa é. Porque a gente não pode deixar se ver como quarta trindade. Por isso que muitas pessoas se decepcionam nos dias atuais, porque fica vendo homens de carne, homens falhos, pecadores, como quarta trindade. Não, irmão. Esses homens que estão na galeria da fé aqui, esses homens que estão nessa galeria, esses homens aqui erraram. Abraão mentiu, enganou, Jacó trapaceou, enganou seu tio, enganou seu irmão. Você está entendendo? Mas foram homens que pela fé perseveraram e tiveram a transformação da parte de Deus e está aqui como homens que a terra não foi digno de receber. Você já imaginou? Então você acha que para sua vida e para minha vida não tem jeito? Basta você querer, basta você resolver renunciar. Eu foquei esses últimos dias que eu quero viver a minha vida para o Senhor. Eu quero entregar a minha vida totalmente, mais ainda do que eu entrego ao Senhor. Então eu estou focada em viver a minha vida para Deus. Então eu quero viver minha vida, eu quero fazer as coisas do Senhor. Quero cuidar. Irmãos, depois que eu fiz esse propósito com o Senhor, a minha vida deu uma guinada tão grande. A minha vida deu uma guinada, uma desenvolvida tão grande. A minha mentalidade transformou. De 2 meses para cá, Deus tem feito algo tremendo na minha vida. Eu resolvi entregar totalmente a minha vida no altar do Senhor, sem me preocupar com mais nada. O Senhor deu uma guinada, o Senhor abriu a minha visão de uma tal forma. Então eu te aconselho a fazer isso. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Para de se preocupar com meia dúzia de pessoas que não têm propósito. Para de se preocupar com meia dúzia de pessoas invejosas. Quanto mais você estiver desenvolvendo e crescendo espiritualmente, fisicamente, financeiramente, as pessoas vão tentar te parar porque eles não suportam ver crescimento na vida das pessoas. As pessoas não querem ver ninguém melhor que elas. Aprenda isso. Há pessoas que não suportam ver ninguém melhor do que elas. Tanto, independente da área. Todas as áreas. Eu tô generalizando todas as áreas. Algumas pessoas, não todas, algumas pessoas não suportam ver a pessoa melhor que ela. Seja na família, no financeiro, na saúde, seja em qualquer área. Então aprenda isso. Viva a sua vida e deixa a vida
alheia, que a sua vida vai desenvolver, que você não tem noção de como vai. Amém? Vamos lá? Vamos encerrar para a glória de Deus. Deus seja louvado. Irmãos, eu vou justificar mais uma vez. Às vezes o vídeo chega um pouco tarde aí, porque como eu já falei, eu gravo o vídeo todo dia, eu não deixo o vídeo gravado. Então, às vezes acontece algum imprevisto. Eu não sei se foi ontem, se foi antes de ontem. Eu tive que ir na rua resolver um negócio de última hora com a minha filha. Acabou que a minha internet ela é muito fraca. Ela não vai, minha internet da rua, a internet da Vivo, eu uso muito internet. Então não vai, eu não consigo postar vídeo pesado assim de muito tempo. Então aí não vai. Cheguei em casa, já era mais de 5 horas. Fui postar o vídeo, então eu peço perdão em nome de Jesus. Quando o vídeo atrasar um pouco, é por isso que às vezes acontece algum imprevisto. Não é falta de responsabilidade, não. Mas meu filho falou que tem um jeito, parece que fica tipo programado, né? Ele falou assim que ele vai ver pra mim. Minha filha também vai ver e desse jeito aí não vou atrasar mais o horário, tá bom? Deus abençoe no nome de Jesus, que a paz do Eterno te alcance, que a graça e a misericórdia do Senhor renove as tuas forças, que você continue se inscrevendo no canal, abençoando a minha vida e eu estou abençoando a sua vida também. Dá o like, compartilha, estamos juntos. Amanhã, capítulo 12 da carta aos Hebreus, é forte esse capítulo também, poderoso. Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Pai, nós queremos glorificar o teu nome. Senhor, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Nós queremos ter a fé, Pai, que esses homens tiveram. Senhor, não as provas, não a luta e não viver o que eles viveram, porque eu sei que o que o Senhor tem para nós é algo grande, é algo novo. Não é, Senhor, imitação, mas sim o que o Senhor já preparou para nossas vidas. Por isso nos capacita, Pai, para que nós vivemos a tua vontade, o teu querer, no poderoso nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, abençoa a família, a casa, a saúde física, mental e espiritual. No nome de Jesus. Amém.